Dentro da água, então, como a gente viu, água não falta. Está dentro d'água, né? Por definição, água não falta. O problema dentro d'água é que os nutrientes estão muito diluídos. Então, fósforo, potássio, cálcio, estão muito diluídos. E outra coisa é que a água entra com, ou a luz entra com uma certa dificuldade na água. Porque, bom, isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a presença de substâncias, cor na água, que vai afetar a passagem da luz, ou então se tem alguma coisa próximo da superfície da água que vai impedir a passagem de luz. Seja como for, existe um potencial muito grande na transição para o ambiente terrestre. Porque no ambiente terrestre tem muito mais luz. Fora d'água tem muito mais luz. E acontece uma coisa interessante também na água, fora da água, é que o solo tem um certo efeito, né, em função do processo de erosão e tal, a camada superficial do solo tem um certo acúmulo de nutrientes, nutrientes minerais. Então, tem digamos assim, tem uma vantagem, tem uma oportunidade em pegar e ir lá para fora, por causa da melhor possibilidade de energia. É claro que só é possível ir para fora do solo depois que a camada de ozônio foi formada. Tá? E as plantas realmente elas só apareceram, só começaram a aparecer no ambiente terrestre em torno de 450 a no máximo 500 milhões de anos, as primeiras plantas terrestres. E o grande problema aí é que a transição da água para o ambiente terrestre é muito complicada, porque antes disso, a água não era problema, certo? Mas para conquistar o ambiente terrestre, a falta d'água começa a ser um problema sério. Porque o ar aqui fora tem muita luz, mas também é muito desidratante. Remove a água das plantas. Remove a, não tinha planta ainda, né? Remove a água dos seres. E com isso, então, tem um desafio quase impossível, né? Porque ao sair da água e perder água, o organismo deixa de funcionar, paralisa o seu funcionamento e vai morrer. Então, transitar para o ambiente terrestre, essencialmente, é lidar com a desidratação. A gente vai ver isso em outras aulas aqui para frente, mas a gente poderia resumir a vida e a evolução das plantas como uma briga pela água. Ah, mas planta depende de luz. Ah, mas planta depende de nutriente. Mas a gente vê vários fatores na evolução das plantas que estão relacionados com lidar com a perda de água. Tá? Nós vamos começar a falar um pouquinho disso agora e, eventualmente, na disciplina a gente vai comentar mais. A primeira estratégia para lidar com o ambiente desidratante é a tolerância à desidratação. Então, essas algas que viviam ali no próxima da margem e que em algumas horas do dia ficavam expostas à luz do lado de fora, e com isso teve um aumento da fotossíntese ao ponto de criar um nicho especial para o desenvolvimento dessas algas, a primeira habilidade que esses organismos precisaram desenvolver pela evolução é a tolerância à desidratação. Então, acontece que esses organismos conseguiam sobreviver mesmo perdendo água. Quando qualquer organismo perde água, o seu metabolismo fica paralisado e a tendência é morrer. Porém, no caso dessas briófitas, né, é, ao desidratar, o funcionamento para, que nem qualquer organismo vivo, porém as não morriam. E quando a água volta, ela reidrata rapidamente e volta a funcionar. Essa é a grande ferramenta do início da conquista do ambiente terrestre. Aqui essa figura mostra, então, uma dessas briófitas, né, que são as primeiras plantas mais simples das plantas terrestres.
São plantas de ambiente úmido. A família das briófitas é muito grande, tem musgos de solo, como esfagno, musgos de árvore, esfagno também, marcântia, enfim, é uma série de organismos. Mas a característica básica deles é que eles vão se dar bem em locais mais úmidos e com a temperatura mais amena. Nesse caso, eles não se dão bem nem em temperaturas muito frias e nem em temperaturas muito quentes. Eu diria que o ótimo deles vai estar na faixa ali dos 20, 25 graus. Mais alto que isso, o ar fica muito desidratante. Mais baixo que isso pode até ser, mas se baixar demais, também não aguenta. Bom, é, esses seres são muito simples. Tá? Eles ainda não têm mecanismo de transporte de água, não tem nenhuma estrutura especial de funcionamento. Né? Esse aqui é uma amostra de um desses ambientes ricos em, nesse tipo de plantas, né? Que aqui no caso são basicamente musgos, enfim. Tá? Vejam que é realmente característica de um ambiente muito úmido nessas rochas aqui, diretamente em contato com a água. Essa aqui é a estrutura de uma das plantas mais simples, uma briófita, uma marcante, muito simples. E a partir daqui a gente entende a estrutura anatômica de uma planta superior. Vejam que os aspectos básicos aqui são uma estrutura de ancoragem, né? Não tem função de absorção de água, que nem aquela alga que eu mostrei lá atrás, nem de absorção de nutrientes, é só ancoragem. Não tem característica, estrutura, condições para transporte. Uma membrana que reveste a parte inferior, seria equivalente à epiderme. Um tecido parenquimático no interior, que é principalmente para reserva de água. Então, tem uma espécie de um tanque de água, um reservatório de água no interior da planta. E essa parte de cima aqui, ó, vocês estão vendo que tem um design diferente, né? Tá pintado aqui um tom esverdeado, porque é a parte fotossintetizante. Então, essas bolinhas seriam os cloroplastos. E essa estrutura maior aqui no meio é um poro, é uma abertura para passagem de gases, especialmente o gás CO2, que é necessário para a fotossíntese. Então, o que acontece aqui, ó, é que o gás que vai ser usado para a fotossíntese precisa entrar pelo poro, vai se espalhar por aqui, e a partir daqui vai ser absorvido por essas células para fazer fotossíntese. Então, observem que essa parte interna, debaixo do poro, tem uma enorme superfície de troca com o ar. Tá? E a camada externa, a superfície de troca com o ar externo é menor. Isso é um truque, isso é mágica. Essa camada externa aqui, ó, é o principal lugar onde vai ocorrer desidratação. Por outro lado, essa parte interna aqui, ó, como tem uma câmara subestomática, esse ar é mais úmido. E sendo mais úmido, desidrata menos essas células e com isso elas conseguem ficar funcionando por mais tempo. Outra característica interessante é que tem uma enorme superfície de contato, o que favorece as trocas, ou seja, a captura do CO2 para a fotossíntese. Tá? Esse poro aqui não é regulável, é só uma abertura. Mas mesmo nessa condição, já ajuda a planta a lidar com a desidratação. Isso aqui funciona tão bem, né, o fato de ter uma câmara subestomática por baixo do poro, uma enorme área de contato do ar, um local úmido, mais adequado para as trocas celulares e gás, é tão bom, funciona tão bem, que a gente vai ver em todas as outras plantas.
Todos os outros organismos superiores têm esse mesmo arranjo, uma camada subestomática com espaços de ar e uma ligação para a atmosfera com uma camada de cobertura. Com o passar do tempo, surge uma outra coisa interessante, que é um depósito de material impermeável por cima dessa camada. Com isso, essa camada superficial de células se torna incapaz de fazer trocas gasosas com a atmosfera. Essas trocas são muito restritas, o que é uma vantagem para a planta. E, ao mesmo tempo, toda troca gasosa passa a ocorrer pelo poro. E, com isso, a planta tem um melhor controle do seu processo de desidratação. Tá? Então, veja uma estrutura muito simples, né? Um reservatório de água, uma estrutura fotossintetizante, e é isso. Tá? Mas já cria o princípio que vai nortear o desenvolvimento, a evolução de todos os vegetais depois disso. Então, próxima etapa desse processo de novo, parece que toda a vida na Terra é uma briga para lidar com a desidratação. Então, o próximo passo é o desenvolvimento desse revestimento impermeável e acabou virando a cutícula. A cutícula é uma camada de cera extremamente impermeável, muito eficiente, apesar de ser muito fino. E ela não é celular, ou seja, tem a camada superficial de células, que forma o que a gente chama de epiderme, e por fora dessa camada tem uma pequena camada de cera. A epiderme é encerada. E essa cera é extremamente impermeável à passagem de água. Impressionantemente impermeável à passagem de água e CO2. Bom, se o CO2 não consegue passar pela cutícula, então, obviamente, a cutícula só pôde surgir depois que tinha essas estruturas especializadas para o transporte de CO2, como aquele poro que eu mostrei antes, aqui nessa marcante. Tá? Então, só depois da existência desse tipo de estrutura que pode existir uma epiderme impermeável. Tá? Com a evolução, ainda nas briófitas, esses poros, que são as aberturas com muitas células, acabaram dando origem a uma outra estrutura que chama estômato. Estômato é um poro regulável. Um poro regulável. Significa que ele pode abrir e fechar segundo a necessidade da planta. E num caso em que os poros estão fechados, todos os poros da planta estão fechados, e aí a gente sabe a cutícula com aquela camada de cera, a planta vai perder muito pouca água, o que gera uma vantagem evolutiva muito grande para essas plantas, que são mais ou menos musgos, né? A classe mais evoluída das briófitas, o grupo mais evoluído das briófitas. Os musgos têm estômatos. Então, é uma abertura com, bom, células com abertura. Com a evolução, a gente vai ver duas células em formato de feijão e essa abertura muito mais controlável, né? Os musgos já são um pouquinho maiores, então a gente já observa essas células com abertura controlada, que a gente chama de estômatos, e observa uma coisa também interessante. É um arranjo de células no meio da haste do gametófito, em que a gente vê especializações nessas células. Né? Aqui, por exemplo, vejam essa estrutura. Isso aqui é um anel central, né, do cauloide, em que a gente tem essas células verdes que transportam água, e essas células rosa, elas não são assim na planta, tá? Essa é só uma coloração. Que transportam os nutrientes.
muito semelhante ao que acontece no xilema e no floema. Só que nesse caso, isso aqui não é considerado tecido transportador verdadeiro. Essencialmente porque essas células, apesar de serem alongadas, né, estruturadas como o xilema e floema, elas ainda são muito no começo do processo. Então, a única característica realmente clara que elas têm é o alongamento. E as células de xilema e floema, a gente vai ver no futuro, elas são muito mais especializadas. Tá? Então, esse aqui, digamos assim, é o pai e a mãe dos sistemas vasculares. Bom, então, a evolução das plantas, né, a gente falou das algas, né, e o próximo grupo aqui são as briófitas. E nós observamos que na briófita já aparece a cutícula, já aparece o estômago,